Ei, meu nome é Ethan. Tenho 29 anos. Há 3 meses eu era só mais um motorista de aplicativo fazendo corridas à noite para juntar dinheiro para a escola de paramédico. Aí, uma tempestade chegou e uma mulher de vestido de cetim entrou no meu carro e disse: Não tenho dinheiro em espécie, mas tenho algo melhor. O cachecol que ela apertou na minha palma cheirava sem a lavanda e solidão. E quando olhei para o prédio dela, percebi que a janela do meu apartamento ficava bem de frente para o lobby dela. Ela era casada, 15 anos mais velha, e vivia atrás de paredes de vidro que eu não tinha o direito de cruzar. Mas em algumas quintas-feiras à noite, quando a luz da varanda dela piscava 2 vezes às 2 da manhã, eu ligava meu carro de qualquer jeito. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 29 anos, fazia corridas de aplicativo à noite na região hospitalar da cidade, guardando cada centavo para a escola de paramédico. As quintas-feiras à noite geralmente eram tranquilas depois do movimento do jantar, até a tempestade chegar. A chuva batia no meu para-brisa como punhos raivosos. Eu estava parado em frente ao St. Mary's, observando o guarda-chuvas desabando com o vento, quando ela entrou no meu banco de trás, vestido de cetim, escuro de chuva, cheiro de champanhe no hálito. Não tenho dinheiro em espécie, ela disse, a voz trêmula, mas controlada. Mas tenho algo melhor. Virei-me, esperando problemas. Em vez disso, vi uma mulher que parecia ter segurado a respiração por anos e finalmente precisava soltar. Rímel borrado, cabelo escapando do penteado caro que devia ter tido. Mas linda. O tipo de beleza que vem de bons traços e uma vida bem cuidada. Senhora, o aplicativo cuida do pagamento automaticamente. Não, ela apertou algo na minha palma. Seda, macio e quente. Algo melhor que dinheiro, sua discrição e minha verdade. O cachecol cheirava a lavanda e outra coisa. Algo que me fazia pensar em noites solitárias em casarões. Olhei o endereço da corrida. Gala do hospital. Claro. Para onde? Condomínio Riverside, a torre de vidro. A voz dela ficou menor. E pode abrir um pouco as janelas? Preciso respirar. Dirigi por ruas que cheiravam a pedra molhada e escapamento. Ela não falava, apenas olhava a cidade se misturando lá fora. Eu continuava espiando no espelho. Ela se mantinha impecável com a mesma precisão de suas joias. Tudo caro, tudo exatamente onde deveria estar, exceto pelo tremor. Noite longa? Perguntei. 15 anos de noites longas, ela sussurrou. Quando chegamos ao prédio dela, um porteiro saiu sob as luzes do pórtico, um rapaz alto, na casa dos 30 e poucos, com o tipo de atenção aos detalhes que significava que ele lembrava de rostos e placas. Ela se recompôs, ajeitou o vestido, virou outra pessoa completamente. Obrigada, ela disse, formal agora, profissional. Tenha uma boa noite. Mas ela deixou o cachecol na minha mão. Observei-a caminhar até a porta. Observei o porteiro. Liam, dizia seu crachá, anotar minha placa sem desviar o olhar. Ela disse algo a ele, algo que o fez assentir e recuar. Então, ela se foi, engolida por mármore e vidro. Dirigi para casa, para minha kitnet no subsolo do outro lado da rua do lobby dela. Apenas coincidência. O aluguel era barato e eu podia ver a região hospitalar da minha janela. Perfeito para pegar corridas de madrugada. Perfeito. Até eu perceber onde estava estacionado. Eu podia ver diretamente para o lobby do prédio dela. Ver Liam em sua mesa, ver os elevadores, ver o ponto exato onde ela havia desaparecido. Enquanto lavava canecas de café, encontrei um crachá de plástico encaixado entre as almofadas do meu banco. Evento de arrecadação de fundos do Conselho do Hospital. Charlotte Whitman, assessora do conselho. Charlotte. Lottie, talvez. Mandei mensagem para minha irmã Nina. Tive uma corrida estranha hoje. Uma mulher deixou algo para trás. Nina. Não banca o herói. Devolve.
mas pendurei o cachecol na maçaneta da porta do meu banheiro, dizendo a mim mesmo que o devolveria amanhã. Ele balançava ali como uma pergunta que eu não estava pronto para responder. Minha vizinha, senhora Álvares, bateu lá pelas 10. Uma mulher doce, na casa dos 60 e poucos, com o tipo de curiosidade que vinha de se importar demais com todo mundo. Amigos novos? Ela perguntou, apontando para o prédio chique do outro lado da rua. Só trabalho, eu disse. Ela sorriu, não muito convencida. Estou testando uma câmera nova, com sensor de movimento. Aponta direto para a rua. Ela me mostrou o aplicativo no celular. Para a segurança. Senti um frio na barriga. Às 22h07, meu celular vibrou. Número desconhecido. Você ainda tem algo meu? Fiquei olhando para a mensagem. Digitei e apaguei 3 respostas diferentes. Finalmente, sim. Quando você gostaria de tê-lo de volta? Pontinhos imediatamente. Outra corrida curta? Sem o aplicativo. Só para conversar. A política dizia não a corridas sem o aplicativo. Muito arriscado, sem cobertura de seguro. Mas algo na voz dela de antes, aquele tremor mal contido, na marquise lateral em 5 minutos, ela apareceu como um fantasma, deslizando por sombras que eu não tinha notado antes. Desta vez, ela entrou no banco da frente, mãos cruzadas no colo como uma criança na igreja. Eu trouxe seu cachecol, eu disse, segurando um saco de papel. Ela não pegou. Fica com ele por enquanto. Preciso de 20 minutos, só para dirigir e conversar. Sobre o quê? Sobre como, em algumas quintas-feiras à noite, eu fico em reuniões de doadores e sorrio até meu rosto doer, para depois voltar para casa com um marido que pergunta sobre meu dia como se estivesse lendo um roteiro. Ela olhou para o painel. Sobre como não digo nada. Verdadeiro há tanto tempo que esqueci como minha voz verdadeira soa. Demos voltas no quarteirão do hospital. Ela falou sobre temporadas de arrecadação de fundos e política de conselho, a coreografia cuidadosa de eventos de caridade. Mas, por baixo, ela estava dizendo algo completamente diferente. Ela estava dizendo: estou me afogando. Quando a deixei um quarteirão atrás do prédio dela, ela hesitou na calçada. O cachecol, eu disse. Você devia. Deixa ele aí, ela interrompeu, acenando para o meu espelho onde eu o tinha pendurado. Se ele estiver lá, eu sei. Eu sei que você está seguro. Ela se afastou sem olhar para trás. Pelo meu retrovisor, vi Liam sair para fumar, os olhos acompanhando o caminho dela como um radar. Na noite seguinte, sexta-feira, ela mandou mensagem de novo. Você está dirigindo? Desta vez conversamos sobre músicas da infância, o som da chuva em telhados diferentes, a cor do silêncio. Nada e tudo. Aprendi que ela cresceu em internatos, casou-se jovem, passou 2 décadas aprimorando a arte de ser o que os outros precisavam. O que você precisa? Perguntei. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tinha adormecido. Para lembrar como é apenas ser. Quando o telefone dela tocou, Richard dizia na tela, ela ficou rígida. Atendeu com uma voz que eu não reconheci. Brilhante, alegre, completamente oca. Ah, estou só verificando umas encomendas com o Liam. Sabe como as entregas se misturam? Entrei numa rua lateral sombria, o motor mal roncando. Ela fez com a boca, não respire, e apertou o telefone no ouvido. Que barulho é esse de clique? A voz de Richard vazou pelo alto-falante. Elevador, ela disse sem perder o ritmo. Sabe como os cabos são velhos neste prédio. Quando ela desligou, ficamos em silêncio até nossos batimentos cardíacos desacelerarem. Eu devia ir, ela sussurrou. Mas ela não se mexeu por mais 10 minutos. O sábado trouxe céus mais claros e ruas mais movimentadas. Quando ela mandou mensagem para uma busca mais cedo, eu a encontrei esperando depois de um jantar de doadores, parecendo ter passado a noite operando o próprio sorriso. Gente difícil? Perguntei.
O tipo que mede seu valor em zeros. Ela se acomodou no banco do passageiro como se fosse a única cadeira honesta na cidade. Deus, odeio como isso soa. Ingrata. Não parece ingrato, parece cansado. Paramos em uma farmácia para eu pegar um carregador de celular. As mãos dela tremiam no balcão. Estresse, champanhe ou outra coisa. Paguei pelo carregador e uma garrafa de água sem fazer grande alarde. Coisa de motorista, eu disse a ela. No estacionamento, compartilhamos chá de posto de gasolina e chiclete de menta que refrescava o silêncio entre nós. Ela falou sobre andar de carro só para evitar voltar para casa muito cedo, sobre a diferença entre estar sozinho e estar solitário. Estar sozinho é uma escolha, ela disse. Solidão é o que acontece quando você está cercado por pessoas que não te veem. E qual você é? Ela amassou a tampa do copo de chá entre os dedos. Os dois. A segunda-feira seguinte trouxe algo para o qual eu não estava preparado. Ela teve outra discussão com Richard sobre uma reunião de doadores que ele havia esquecido de contar a ela. Quando eu a peguei, a respiração dela estava errada, curta, aguda, como se estivesse tentando sorver ar por um canudo. Dirigi até um estacionamento vazio com vista para o rio. Desliguei o motor. Pode contar comigo? Mantive minhas mãos visíveis, voz firme. Inspira por 4, segura por 4, expira por 6. O peito dela subia e descia num ritmo de pânico. Eu já tinha visto crises de pânico antes. Minha irmã costumava tê-las na semana de provas finais. Lotte. O nome saiu naturalmente como se eu o dissesse há anos. Olha para mim. Ela olhou. Os olhos dela estavam arregalados, pupilas dilatadas. Vou tocar sua testa, eu disse. Só minha testa na sua. 10 contagens. É só isso. Ela assentiu. Inclinei-me lentamente, encostei minha testa na dela. Contei. 1, 2, 3. A respiração dela começou a sincronizar com a minha. 7, 8, 9. No 10, eu me afastei. Ela estava firme de novo, presente. Não me sinto humana há meses, ela riu, trêmula, mas verdadeira. Obrigada. Vimos os faróis traseiros costurar padrões pela ponte até a cidade parecer segura novamente. Mas a segurança era temporária. Terça-feira à noite, a fome nos tornou imprudentes. Paramos em uma lanchonete a 2 bairros de distância, só para um café. Ela manteve a cabeça baixa, mas na metade das nossas xícaras, uma voz cortou o barulho ambiente. Charlotte, Charlotte Whitman, membro do conselho do hospital. Círculo de doadores. O tipo de mulher que lembrava de rostos e colecionava detalhes como selos. Margaret, que maravilha te ver! A voz pública da Lottie encaixou perfeitamente. Elas conversaram sobre o último evento de arrecadação, próximos eventos, amigos em comum. Os olhos de Margaret deslizavam para mim, calculando, arquivando informações. Quando ela saiu, Lottie olhou para seu reflexo na janela. Aquilo foi imprudente, ela sussurrou. Talvez, eu disse. Mas você riu de algo que eu disse sobre café ruim. Uma risada de verdade. Isso vale alguma coisa. De volta ao prédio dela, Liam saiu mais cedo, segurando a porta como um cavalheiro, mas seu sorriso era forçado quando pediu meu cartão. Para agendamentos preferenciais, ele disse, lendo meu nome completo da minha licença. Ethan Cole, Ethan Cole. Vou me lembrar disso. Lottie agradeceu como qualquer passageiro agradeceria a qualquer motorista. Profissional, distante, a atuação foi impecável, mas vi as mãos dela tremendo enquanto ela se afastava. A quarta-feira trouxe a voz preocupada, de Nina pelo telefone. Você não está dormindo o suficiente, dá para perceber. Confessei sobre as corridas em dinheiro, as corridas fora do aplicativo. O silêncio de Nina foi mais alto que qualquer sermão. Ethan, pense na imagem, pense no seu futuro, escola de paramédico, sua carreira.
E se alguém tiver a ideia errada? Eu sabia que ela estava certa. Mandei mensagem para Lottie. Menos voltas. Preciso de limites. A resposta dela foi imediata. Entendido. Ainda vou precisar do carro às vezes. Mas o domingo trouxe problema na forma da batida animada da senhora Álvarez. Ela me mostrou o celular. Uma foto borrada da rua da sua nova câmera. Uma mulher em um casaco caro entrando em um Prius familiar. Minha câmera pegou uma vizinha celebridade. Ela riu. Provavelmente alguma senhora doadora. Não é engraçado? Consegui sorrir. Talvez inclinar mais para baixo, para ter mais privacidade? Ela considerou. Você pode ter razão. As pessoas merecem seus segredos. Do outro lado da rua, observei Liam sair para encontrar um homem em um sedã escuro. Mesmo à distância, reconheci os ombros largos, a maneira como ele se postava como se fosse dono da calçada. Richard Whitman. E ele estava olhando diretamente para o meu prédio. Naquela noite, as mensagens da Lottie contavam uma história em fragmentos. Hoje não. Ele perguntou sobre os recibos. Por favor, não responda. Dei uma volta no quarteirão de qualquer forma. Vi o carro de Richard estacionado sob a luz da rua como uma ameaça. Vi o aceno de Liam quando seus olhos se encontraram. O cachecol balançava do meu espelho enquanto eu me afastava, a seda de lavanda pegando a luz vermelha dos semáforos. Algumas portas se fecham antes que você perceba que estava parado no batente. Mas algumas portas Algumas portas são apenas trancadas temporariamente enquanto alguém encontra a chave certa. A segunda-feira chegou com o peso do silêncio, nenhuma mensagem, nenhuma corrida, apenas o cachecol pendurado no meu espelho como evidência de algo que talvez tenha sido um sonho. Na terça-feira de manhã, eu estava mapeando as rotas habituais dela no meu telefone como um detetive apaixonado. Nina me encontrou às 9h10, com bagels nas mãos, a preocupação estampada no rosto. Você está com uma cara péssima, ela disse, sentando-se à minha mesa da cozinha. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Estou bem. Você não está bem, está obcecado. Ela mordeu o bagel, mastigando pensativamente. Devolva o cachecol pela administração do prédio. Um corte limpo. Assenti, sabendo que não o faria. Não podia. Às 16h32, acordei de um cochilo inquieto com uma chamada perdida de um telefone fixo desconhecido. Sem caixa postal, apenas o eco de um telefone que tocou no vazio. Naquela noite, entrei no lobby do prédio da Lotte com o cachecol lacrado em um envelope com a inscrição para Charlotte. Profissional. Limpo. Liam me interceptou com uma polidez praticada. Sinto muito, mas a senhora Whitman não está recebendo entregas de fornecedores externos. Ele sorriu, mas seus olhos eram de granito. Você pode tentar a sala de correspondência com um comprovante de rastreio. Deixei o envelope de qualquer forma. Saí para encontrar o sedã de Richard parado em marcha lenta do outro lado da rua, o escapamento enrolando no ar da noite como fumaça de cigarro. 6 minutos depois, um entregador do prédio deslizou o envelope de volta para minhas mãos na calçada. Ela recusou. Ele disse simplesmente. Fiquei ali segurando minha própria rejeição, vendo o carro de Richard se afastar como um gato satisfeito. A quarta-feira trouxe a senhora Alvarez com sopa e fofocas. Ela bateu às 20h40, preocupada com a comoção que ela ouvira na noite anterior. Rodas de mala no mármore, ela disse, colocando caldo de galinha em uma tigela. Por volta da 1h da manhã, vozes, mais baixas, do tipo que tenta não acordar os vizinhos. Minhas mãos tremiam enquanto eu aceitava a sopa. Talvez alguém estivesse apenas viajando. Talvez. Ela acariciou meu ombro. Mas, às vezes, as pessoas partem antes de dizer o que precisam dizer. Essa é a verdadeira tragédia. Depois que ela saiu, escrevi um bilhete no verso de um recibo de posto de gasolina. O cachecol está seguro. Você também. E,
Deslizei-o na caixa de correio da lote às 21h17, o coração batendo como se eu estivesse desarmando uma bomba em vez de entregar 8 palavras. Então, dirigi 3 corridas aleatórias para queimar tempo e energia nervosa. Um universitário indo para um grupo de estudos noturno. Um idoso visitando sua esposa no hospital. Uma enfermeira voltando para casa depois de um plantão duplo. Pessoas normais com problemas normais, destinos normais. Às 23h50, passei pelo prédio. Nenhuma luz na unidade dela, nenhum movimento no lobby. Meia-noite chegou e passou. Chuvisco virou neblina. Meu celular permaneceu em silêncio. Recusei-me a mandar mensagem para ela. Qualquer linha que eu tivesse cruzado, qualquer limite que eu tivesse quebrado, eu não pioraria as coisas pressionando. Às 2h01, meu celular vibrou uma vez, depois parou. Fiquei olhando para a tela em branco até meus olhos arderem. Exatamente às 2h03, ele vibrou de novo. Uma foto, sem legenda, a entrada do prédio da lote, banhada em luz âmbar da varanda. E lá, amarrado em um pulso esguio mal visível no quadro, estava o cachecol de seda lavanda. Olhei do meu celular para o prédio de verdade do outro lado da rua. A luz da varanda piscou 2 vezes. De propósito, um código que só nós entendíamos. Peguei minhas chaves. Ela estava esperando na calçada quando parei, sem solicitação de corrida no aplicativo. Entrou no banco do passageiro como se nunca tivesse saído, como se os últimos 3 dias tivessem sido uma pausa entre respirações. Dirija, ela disse baixinho. Para lugar. Nenhum específico. As ruas estavam vazias às 2h10 da manhã. Apenas nós, o aquecedor zumbindo suavemente e todas as palavras que não havíamos dito. Ele achou recibos, ela disse finalmente. Compras de posto de gasolina que batiam com os horários que eu disse que estava fazendo compras. Uma foto da câmera de segurança de alguém. Nada definitivo, mas o suficiente. O suficiente. Ela desenhava padrões na janela embaçada do passageiro. Fiquei com minha amiga Sara por 2 noites. Disse a ele que precisava de espaço para pensar em nós, em tudo. E você pensou? Ela se virou para mim. Pensei nas noites de quinta-feira quando eu finalmente podia respirar. Pensei nas crises de pânico que pararam porque alguém tocou minha testa e contou até 10. Pensei em como você pagou minha água sem me fazer sentir quebrada. Dirigimos pelo distrito industrial, passando por galpões adormecidos e postes de luz piscando. Também pensei no que isso é, ela continuou, no que poderia se tornar, no que poderia destruir. E voltei com termos. A voz dela estava firme agora, precisa como a de uma advogada. Sem hotéis, sem promessas de deixar ninguém ou mudar qualquer coisa, sem planos de explodir vidas. O carro continua sendo nosso lugar seguro, somente a verdade, mas nada que cruze linhas que não podemos descruzar. Assenti. Concordo. Alívio e dor se retorciam no meu peito como fumaça. Ela estava aqui, mas não estava realmente aqui. Disponível, mas intocável. Presente, mas já planejando sua estratégia de saída. Mais uma coisa, ela disse enquanto eu virava para o rio. Isso não termina com algum grande gesto ou escolha dramática. Quando for a hora de parar, simplesmente para, limpo, silencioso, como se nunca tivesse acontecido. Entendido. Estacionamos com vista para a água, vendo a neblina rolar do rio como fantasmas. O silêncio era diferente agora. Não vazio, cheio, denso com tudo o que não estávamos dizendo. Devia perguntar, eu disse. Você é feliz? No seu casamento? Ela considerou isso por um longo tempo. Eu sou confortável, segura. Richard e eu funcionamos bem juntos. Oferecemos boas festas, apoiamos as causas certas, parecemos perfeitos em fotos. Uma pausa. Mas feliz? Acho que não lembro mais como é isso. E você está bem com isso? Eu estava.
Por 15 anos, o conforto parecia o suficiente. Ela puxou o cachecol mais apertado ao redor do pulso. Mas na noite de quinta-feira na chuva, quando você ofereceu cancelar a corrida só porque eu estava encharcada, aquilo pareceu a primeira gentileza de verdade que eu recebi em anos, e eu percebi que estava morrendo de fome sem saber. Às 3h08, voltamos para o prédio dela. O lobby estava escuro, exceto pelas luzes de segurança. Leon estava sentado em sua mesa, presumivelmente lendo, embora eu suspeitasse que ele estivesse rastreando nossa chegada a quarteirões de distância. Quando Lottie saiu, Liam olhou para cima. Fez contato visual comigo através do para-brisa. Então, deliberadamente, desviou o olhar, ocupando-se com papéis que provavelmente não existiam. Não aprovação, não amizade, apenas uma escolha para não escalar. Lottie parou na porta do lobby, virou-se para o meu carro. Ela tocou o cachecol em seu pulso, me deu o menor aceno e desapareceu lá dentro. Atravessei a rua, estacionei em frente ao meu prédio e, depois de um longo suspiro, pendurei o cachecol de volta no meu espelho. O cheiro de lavanda havia sumido, substituído por outra coisa, algo que cheirava a esperança e resignação misturadas. A madrugada de terça-feira chegou pálida e fria. Sentei-me nos degraus da frente com café, observando a cidade acordar. Do outro lado da rua, exatamente às 6h41, a luz da varanda da Lottie acendeu uma vez. Seguro. Às 6h44, ela clicou 2 vezes. Conversar hoje. Não respondi a mensagem dela. Não precisava. Apenas liguei meu carro para aquecer o motor para o ritual noturno que já estávamos estabelecendo. Algumas conversas não precisam de palavras para continuar. A quarta-feira trouxe nosso novo ritmo. Um sinal da luz da varanda. Um horário de busca que não era bem agendado, mas também não era aleatório. Corridas que duravam tempo suficiente para ela lembrar como respirar. Ela me contou sobre seus anos de faculdade, quando queria ser assistente social, antes que seu pai a convencesse de que o trabalho de caridade era mais apropriado para alguém da sua origem. Eu contei a ela sobre crescer à sombra da minha irmã, sobre escolher a paramedicina, porque às vezes a melhor coisa que você pode fazer é aparecer quando as pessoas mais precisam de ajuda. É isso que você está fazendo agora? Ela perguntou. Aparecendo? Talvez. É isso que você precisa? Acho que sim, mas não sei se mereço. Quinta-feira marcou uma semana desde a tempestade. Fomos ao mesmo estacionamento de farmácia onde havíamos compartilhado chá de posto de gasolina, mas desta vez apenas sentamos em um silêncio confortável. O telefone dela tocou 2 vezes, Richard em ambas as vezes, mas ela deixou ir para a caixa postal. Ele está desconfiado de novo, ela disse depois da segunda ligação, perguntando sobre minha agenda, meus recibos, se eu tenho me sentido eu mesma ultimamente. E você tem? Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu vi a semana toda. Mais eu mesma do que há anos. Esse é o problema. Na sexta à noite, a chuva voltou, mais leve que a tempestade que deu início a tudo. Passamos de carro pelo hospital, onde as galas de arrecadação de fundos dela aconteciam, pela lanchonete onde Margaret a havia reconhecido, por todos os lugares onde seus dois mundos quase haviam colidido. Você se arrepende? Perguntei. De alguma coisa disso? Arrependimento é a palavra errada. Ela limpou a condensação da janela do passageiro com a manga. Eu me arrependo das circunstâncias, das complicações, do fato de que te conhecer significa mentir para todo mundo. Uma pausa. Mas eu não me arrependo de você, Ethan. Não consigo. Quando a deixei naquela noite, ela hesitou mais do que o normal na calçada. Amanhã na mesma hora? Ela perguntou. Se a luz da varanda disser sim. Ela riu, suave e triste. Um sistema tão simples para uma coisa tão complicada. A corrida de sábado durou mais do que a maioria. Saímos de carro em direção aos bairros mais afastados,
passando por centros comerciais e restaurantes de rede, pelo limite da cidade onde as estrelas eram visíveis entre os postes de luz. Eu costumava dirigir por aqui quando tinha a sua idade, ela disse. Antes de me casar com Richard, eu estacionava em algum lugar escuro e imaginava como a minha vida poderia ser se eu fizesse escolhas diferentes. O que você imaginava? Casa menor, janelas maiores, um trabalho que importasse, talvez um jardim. Ela traçou padrões no vidro novamente. Alguém que notasse quando eu mudava o cabelo ou tinha um dia ruim. Você mudou o cabelo? Ela tocou o lugar atrás da orelha onde camadas mais curtas agora emolduravam o rosto. Na última segunda-feira, primeira vez em 5 anos. Richard não mencionou. Está lindo, eu disse. Deixa seus olhos mais brilhantes. Ela ficou em silêncio por vários quilômetros depois disso. Na volta, ela perguntou sobre meus planos para a escola de paramedicina, sobre a diferença entre dirigir à noite e salvar vidas. Você já está salvando vidas, ela disse. Só que talvez não perceba. O domingo trouxe uma mensagem que eu não esperava. Por hoje, fica para outro dia. Richard planejou o jantar. Passei a noite pegando passageiros normais, tentando fingir que o banco do passageiro não parecia vazio. Por volta das 23h, meu celular vibrou. O jantar foi sobre meu distanciamento ultimamente. Ele quer planejar um fim de semana fora. Para reconectar, digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. Finalmente me decidi por: como você se sente com isso? Presa, mas talvez tenha sido para isso que eu me propus há 15 anos. Talvez. Mas as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Será? Ou a gente só fica melhor em fingir que temos escolhas que na verdade não temos? Fiquei olhando aquela mensagem até a tela escurecer. Algumas perguntas não têm respostas que cabem numa bolha de texto. A segunda-feira trouxe a rotina, sinais da luz da varanda, corridas noturnas, conversas que flutuavam à beira de tudo o que não podíamos dizer. Na terça-feira, ela mencionou que Richard havia reservado o fim de semana romântico sem consultar a agenda dela. Serra Gaúcha, degustação de vinhos e tratamentos de spa para casais. A voz dela estava sem emoção. Ele disse que seria bom para nós lembrarmos por que nos escolhemos. Você se lembra? Eu me lembro de ter 28 anos e de estar cansada, de decepcionar meus pais. Lembro-me do Richard oferecendo estabilidade, respeito e uma vida que parecia certa por fora. Ela ajeitou o lenço no pulso. Lembro-me de pensar que o amor era algo que acontecia com outras pessoas, que o que tínhamos era melhor porque era prático. E agora? Agora eu sei a diferença entre ser escolhida e ser vista. Estacionamos perto do rio novamente, observando corredores noturnos e pessoas passeando com seus cachorros, se movendo através das poças de luz dos postes. O fim de semana é da próxima sexta a domingo, ela disse. 3 dias. Estarei aqui quando você voltar, se você quiser que eu esteja. Eu quero que você esteja. Isso é o que mais me assusta. Conforme a semana avançava, nossas corridas ganharam a qualidade de preparação, como se estivéssemos ambos guardando conversas para a seca que se aproximava. Ela me contou sobre seu primeiro ataque de pânico, como aconteceu durante uma reunião de diretoria, e ela se desculpou para ir ao banheiro chorar. Eu contei a ela sobre a noite em que meu pai foi embora, como eu havia ficado no carro da Nina depois, enquanto ela comprava sorvete para nós e fingia que tudo estava normal. Ambos somos bons em fingir que tudo está normal, ela observou. Talvez bons demais. Na noite de quinta-feira, nossa última corrida antes da viagem de fim de semana dela durou até quase 4 da manhã. Nenhum de nós queria admitir que estávamos esticando o tempo como um elástico, fazendo-o durar o máximo possível. Quando você voltar, eu disse enquanto finalmente seguíamos para o prédio dela. As coisas podem ser diferentes. O fim de semana pode reiniciar as coisas para você. Pode ser,
ela concordou, mas também pode esclarecê-las. De qualquer forma, sem pressão, sem expectativas, apenas se precisar de uma corrida, você sabe meu número. Quando ela saiu do carro, ela desenrolou o lenço do pulso e o pendurou no meu retrovisor. Mantenha isso seguro, ela disse. Vou precisar quando voltar. Quando, não se. A palavra carregava mais peso do que uma promessa. Observei-a entrar no prédio. Observei o aceno respeitoso de Liam. Observei as luzes do elevador subirem até o andar dela. Então, dirigi para casa por ruas vazias, o lenço balançando suavemente a cada curva. Algumas pessoas a gente conhece e esquece. Outras deixam marcas que mudam a forma dos seus dias. E algumas, apenas algumas, entram na sua vida como peças que faltavam e que você nunca soube que estavam perdidas, tornando tudo subitamente, aterrorizantemente completo. Chegou a sexta-feira, sábado, domingo. A luz da varanda permaneceu apagada. A segunda-feira trouxe de volta o sinal que eu estava esperando, um piscar às 6h41. Segura! Dois piscares às 6h44. Conversamos hoje à noite. Às 21h15, ela estava esperando no nosso ponto de encontro habitual. Ela parecia diferente, descansada, mas distante, como se tivesse passado 3 dias lembrando como ser outra pessoa. Como? Foi na Serra Gaúcha? Perguntei. Lindo, caro, exatamente o que você esperaria. Ela se acomodou no banco do passageiro, pegou o lenço no meu retrovisor, enrolou-o no pulso como uma armadura. Conversamos sobre renovar nossos votos para nosso 20º aniversário. Richard acha que seria uma boa publicidade para a fundação do hospital. O que você acha? Acho que alguns votos são mais fáceis de dizer do que de viver. Ela olhou para as ruas familiares que passavam. Mas também acho que tenho vivido no intervalo entre duas vidas diferentes por tempo demais. Eventualmente, você tem que escolher qual história está realmente contando. Dirigimos em um silêncio confortável até que ela falou novamente. Eu senti falta disso, do silêncio, da honestidade, do jeito que você escuta como se minhas palavras realmente importassem. Elas importam sim. Para você, talvez, mas preciso descobrir se isso é suficiente. Algumas noites ela ainda me chama apenas. Algumas manhãs a luz da varanda está acesa novamente, âmbar contra o amanhecer, dizendo todas as coisas que aprendemos a não dizer em voz alta. O lenço pende do meu retrovisor como uma pergunta que nós dois ainda estamos aprendendo a responder. E em algum lugar, entre a região dos hospitais e o rio, entre a verdade e o silêncio, entre o que é e o que nunca poderia ser, continuamos encontrando novas maneiras de quase nos tocar sem cruzar as linhas que nos mantêm ambos seguros.